Operação Mãos Limpas investiga 2 vereadores de Piracanjuba. Eles foram afastados das funções porque teriam exigido parte dos salários de assessores. Droga na rodovia. A polícia rodoviária apreende maconha escondida em várias partes de um carro em Rio Verde. Goiás tem 3 municípios entre os 100 mais ricos do Brasil. Anápolis sobe no ranking do PIB, agora só fica atrás de Goiânia. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Agora 7h11. Jornal Anhanguera, segunda edição, chegando com as principais notícias da sua cidade e da sua região. E a gente começa falando que a Justiça determinou o afastamento de 2 vereadores de Piracanjuba. Eles são suspeitos de ficar com parte de salário das servidoras. Emerson Ferreira, ao vivo de Itumbiara, tem ao vivo então essas informações para a gente, porque teve a Operação Mãos Limpas, Emerson. Agora a gente quer saber se esses vereadores foram afastados ou não. Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Segundo a Câmara de Piracanjuba, ela está cumprindo a determinação judicial. Eles já foram, sim, afastados, viu? Os 2 vereadores que foram afastados é o Rogério Valdivino Pinheiro e Luiz Carlos Nunes de Souza Júnior. Eles são investigados pelo crime de concussão. Segundo a polícia, eles teriam exigido parte do salário dos servidores. Isso há cerca de 1 ano que ele já vinha cobrando esse valor. Essa prática, infelizmente, é muito comum e é conhecida como rachadinha. Na decisão da Justiça, os 2 parlamentares devem ficar afastados dos cargos enquanto durarem as investigações. Caso eles descumpram essa determinação, eles podem inclusive ser presos e até pagar uma multa. Hoje foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão na casa dos parlamentares, de outros envolvidos e também no gabinete desses 2 vereadores. A defesa do vereador Rogério negou a participação dele nesse esquema. Nós não conseguimos contato com a defesa do outro vereador, Luiz Carlos. A Câmara de Piracanjuba disse que está colaborando com as investigações, Luciano. E a gente segue acompanhando, né, Emerson? Muito obrigado. Vou falar de números agora, números bons aqui para o estado, porque Goiás tem 3 municípios entre os 100 mais ricos do país. É o chamado PIB municipal, que é o resultado da soma de tudo que é produzido nessas cidades. Anápolis subiu no ranking estadual e agora só perde para Goiânia. Nos últimos 2 anos, Alfredo precisou apertar muitos parafusos para manter o negócio. A crise econômica tentou desanimar o mecânico. Mesmo com tantas dificuldades, ele e o pai, que é o sócio, estão investindo em equipamentos para não ficar sem clientes. Nosso ramo de comércio, ele é cheio de altos e baixos. Tem momentos que a gente tem muito serviço, tem momentos que tem pouco. O setor de serviços é a principal atividade de 1 em cada 3 municípios goianos. E isso tem reflexo nas riquezas das cidades. Anápolis, por exemplo, está no 2º lugar do ranking do PIB do estado. Fica à frente de Aparecida, o 2º município de Goiás, e atrás apenas da capital Goiânia. E mais, as 3 cidades estão entre os 100 maiores PIB do Brasil. E ainda, segundo o IBGE, outros 3 municípios se destacam na lista. Rio Verde, Catalão e Jataí, juntos concentram a metade do PIB do estado. Resultado que foi ficando mais forte ao longo do tempo. Em 15 anos, o aumento do PIB de Anápolis foi de quase 12 bilhões de reais. 246 municípios do estado de Goiás, 6 deles concentram 51% do PIB, 40% da população e 60% do emprego formal gerado no estado. Isso significa que o setor público precisa repensar uma estratégia de planejamento e desenvolvimento regional para uma melhor distribuição das atividades econômicas. E, consequentemente, a maior distribuição de empregos entre as cidades do estado. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã? Sábado ainda com a influência das nuvens carregadas que cobrem todo o centro-oeste do Brasil. Chove em todas as regiões de Goiás, um pouco mais no sul do estado. Em Jataí vai ter calor, mas com chuva a qualquer momento. Em Catalão também, onde a temperatura não passa de 29 graus. É a mesma de Lusiânia. E em Anápolis, 27 graus.
Já vem um tempinho aí que vem chovendo todos os dias. Tem chuva forte, traz estragos, mas no campo esse tempo chuvoso tem sido ideal para o desenvolvimento das lavouras de soja. Os agricultores estão animados e projetam aí mais uma excelente safra para Goiás. As nuvens carregadas trazem chuva para a lavoura e otimismo para os agricultores. A planta precisa de água na raiz e sol na folha. São mais de 3 milhões de hectares dedicados à soja em Goiás, que crescem embalados por um clima considerado ideal para a cultura, aumentando a confiança no campo. A Companhia Nacional de Abastecimento estima uma produção de quase 12 milhões de toneladas este ano. E Rio Verde tem uma boa parcela dessa produção, já que na cidade está a maior área cultivada com o grão em Goiás nesta safra. E aqui as lavouras têm uma ajuda especial do clima. Desde o começo de dezembro já foram 100 milímetros de chuva só em Rio Verde, ideais para plantas segundo esse climatologista. No mês de dezembro espera-se 250 milímetros, até o momento já choveu 100 milímetros. Ou seja, nós fizemos uma média, nos primeiros 10 dias choveu 100 milímetros, uma média de 10 milímetros por dia. Ou seja, entrou mais água no solo do que saiu pela chamada evapotranspiração. Rio Verde tem a maior área dedicada ao cultivo do grão nesta safra. E é aqui que o seu Silvio cultiva mais de 1.000 hectares. A maioria da minha soja eu vou colher em fevereiro, início de março, então tem muita coisa para acontecer ainda, mas se a expectativa, pelo menos a meteorologia está falando que nós vamos ter um verão chuvoso, e tudo ajuda então e anima. As projeções de uma boa safra devem movimentar também o mercado. A gente vai ter um bom fluxo de dinheiro, os preços que estão sendo travados agora para serem entregues os produtos na próxima safra são preços remuneradores. Com margem, o produtor investe mais, gera mais emprego, gera mais renda. A seguir, ponte com buracos, rachaduras bem ali na divisa de Goiás com Minas Gerais. Te mostro a situação já já. Estamos de volta. Uma ponte ali em Corumbaíba, que liga Goiás a Minas Gerais, está bastante perigosa para os motoristas. Tem buracos, remendos e rachaduras. Esse é o som que mais se ouve por aqui. A ponte Quincas Mariano sobre o rio Paranaíba, em Corumbaíba, tem mais de 1 quilômetro de extensão. Liga os estados de Goiás e Minas Gerais pelas rodovias GO 134 e MG 413. Apesar da importância, o local apresenta rachaduras, buracos e remendos que estão se soltando, causando insegurança aos motoristas e moradores. Também tem ferragens expostas em vários pontos da estrutura. Corre riscos demais, além do ferro subir, furar o carro e pegar uma pessoa por dentro. É muito perigoso. Por ser na divisa, a ponte tem responsabilidade compartilhada. Do lado de Goiás é a Goinfra, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. Já do lado de Minas é o DR, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem. Mesmo com 2 órgãos para cuidar da ponte, a impressão que se tem é de abandono. Muitos veículos acabam seguindo pela contramão para tentar sair dos buracos, mas às vezes o prejuízo é inevitável. Esse motorista não conseguiu desviar do buraco e, por pouco, não foi atingido por uma carreta que vinha logo atrás. Você vê, por pouco, né? O tráfego de ônibus é intenso. O local é rota para a cidade turística de Caldas Novas. Por dia, cerca de 15 mil veículos passam pela ponte. E quando a gente vai lá para baixo e olha de outro ângulo, mais problemas, infiltração e rachaduras. Uma estrutura que pede por socorro. E nós queremos alguma providência, ao Estado, ao governo, alguém faça alguma coisa. Bom, a Agência Goiana de Infraestrutura de Transportes diz que começou o processo para contratar a elaboração de um projeto de recuperação da ponte. Quando tiver o projeto aprovado, vai fazer a licitação para a obra. Tudo isso leva um tempo e a gente vê que o local ali está arriscado, ainda mais nesse período chuvoso com a pista escorregadia. Morreu o dono de um pit dog de Jataí que foi baleado enquanto trabalhava. Israel Coelho da Silva, de 43 anos, estava internado desde domingo. Morreu nessa quinta-feira. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que 3 homens desceram de uma caminhonete e um deles pegou na mão de Israel. Em seguida, um homem deu um chute nele e um outro se aproximou e atirou. Ninguém foi preso até agora.
Em Cumari, um idoso foi preso tentando passar droga para o filho, que cumpre pena na cadeia da cidade por tráfico de drogas. 3 pacotes de maconha estavam dentro de um vidro de shampoo. Agentes encontraram a maconha durante uma revista. Um flagrante no centro de Caldas Novas. 3 vacas estavam soltas nas ruas e os turistas aproveitaram para registrar o passeio. A Prefeitura de Caldas disse que não recebeu nenhuma denúncia de animais soltos e o dono das vacas também não foi encontrado. Em instantes, o desafio de atletas que passaram 12 horas pedalando diretão. Você vai saber já já. Horas e 24 minutos de volta. Olha, o governo de Goiás voltou atrás e retirou o ponto mais polêmico da proposta de reforma da Previdência. É aquele ponto que permitia o aumento do desconto previdenciário no salário do servidor em caso de crise financeira do Estado. Essa medida é uma tentativa do Estado de acelerar o andamento da PEC na Assembleia Legislativa. Só que agora tem deputado questionando o prazo legal para a votação da reforma. Com a alíquota extraordinária, estava previsto um desconto de até 22% no salário do funcionário público, em caso de déficit. Hoje são cobrados 14,25%. Esse dinheiro fica guardado para quando o servidor se aposenta. Mas o governo decidiu acabar com a possibilidade do desconto adicional. A retirada da alíquota não altera em nada do ponto de vista da nossa economia que a gente imaginava, que a gente construiu para os próximos 10 anos. Então, ela não altera em nada porque a PEC não instituía obrigatoriamente a alíquota, mas instituía a possibilidade. A economia esperada continua sendo 8 bilhões de reais, segundo o governo. O Sindicato dos Servidores diz que ainda há outros pontos na reforma que sacrificam o funcionário público. A licença-prêmio, que são as regras de transição, a questão da pensão por morte e a questão do quinquênio. A reforma da Previdência Estadual é uma cópia da que foi aprovada no Congresso para os servidores federais. A votação da proposta na Assembleia Legislativa está cercada de dúvidas. É que a reforma mexe em regras muito rígidas que protegem os direitos dos servidores. E para mudar essas regras, o governo precisa alterar a Constituição Estadual. Por isso esse projeto é chamado de PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Para votar uma PEC, o processo precisa obedecer a um ritual bem mais rigoroso. O regimento interno diz que a PEC só pode ser discutida em plenário depois de 10 sessões ordinárias que acontecem toda terça, quarta e quinta, dentro do calendário da Assembleia. No dia 26 de novembro começou a contar esse prazo, mas o trabalho na casa termina no dia 15 de dezembro, próximo domingo. Depois disso, as sessões são consideradas extraordinárias. Mesmo assim, o presidente convocou uma sessão ordinária para segunda-feira. Completará as 10 sessões necessárias para a tramitação da PEC. Então, deixando bem claro para todos vocês que a partir de terça-feira a reforma da Previdência já está apta a ser apreciada pela Assembleia Legislativa, pelo Parlamento goiano. O deputado Cláudio Meirelles diz que o prazo do regimento não está sendo cumprido. Hoje ele foi ao Tribunal de Justiça e pretende entrar com um mandado de segurança para impedir a votação da reforma este ano. Ele poderia sim convocar extraordinariamente, mas ordinária nunca. Só em fevereiro que ela pode ser apreciada. O governador Ronaldo Caiado disse que a aprovação da reforma e de outros projetos que mudam o Estatuto do Servidor vão ajudar o Estado a ter um alívio nas contas. As matérias aprovadas, eu terei condições, junto à procuradora, chegar ao Supremo Tribunal Federal e apresentar a eles a tarefa de casa que nós fizemos. E com isso, eu acredito que vamos conseguir sim a prorrogação dos pagamentos das dívidas dos bancos oficiais e também do Tesouro. Teve mais apreensão de droga no sudoeste goiano e o mais curioso dessa história toda é onde a droga estava escondida para tentar despistar os policiais. A droga estava no carro, na BR-060. Você vê, fundos falsos ali na parte de baixo,
ali também na lateral do carro, os policiais tirando tabletes de maconha e também no para-choque ali do lado de trás e do lado também aí nesse ponto aí que a gente vê no carro. São 70 quilos de maconha que foram encontrados, flagrados pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060 em Rio Verde. Esse carro aí que estava levando a droga, ele estava num guincho. Esse daí, ó, ele tinha estragado no meio do caminho, o motorista chamou o guincho para fazer o transporte dele então, e só que a Polícia Rodoviária Federal parou mesmo assim com o carro guinchado. E aí a suspeita foi confirmada. O motorista de 46 anos vinha de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estava fazendo o transporte para droga, então para Brasília, onde entregaria a maconha e também as porções de haxixe e de skunk, que é a chamada super maconha, esse material todo, a droga toda que foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal. Ele falou que recebeu dinheiro para fazer esse transporte porque estava precisando, mas não adiantou nada, foi levado para a delegacia. E uma pessoa ficou ferida no acidente hoje à tarde na BR-020, entre Planaltina e Formosa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista bêbado bateu na traseira de um caminhão e depois acabou capotando. Apesar desse estrago aí do carro, ele teve ferimentos leves e depois de passar por um hospital foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. O motorista do caminhão não se feriu e a gente tem informações agora de que a pista já foi liberada. Hora da nossa imagem do dia, que vem lá de Jataí. 2 atletas entraram no clima de Natal para ajudar crianças pobres desse jeito aí, ó, pedalando. O Rodrigo e o Carlos Henrique encararam um desafio de pedalar por quase 12 horas seguidas. Daria para rodar 300 quilômetros numa bicicleta convencional. A ideia foi chamar a atenção de quem passava por uma das avenidas mais movimentadas da cidade para a campanha que eles mesmos organizaram de arrecadação de brinquedos. Olha aí o resultado. Muita gente parou lá para ver e, claro, contribuir. E agora eles vão doar esses presentes. E quem merece presente hoje também é Lusiânia, que está completando 273 anos de idade. Essa cidade aí, ó, que amanheceu em clima de fé, né? Uma cidade que tem uma importância histórica, de tradição e de fé também. Eles fizeram a oração e também cortaram um bolo, cantaram parabéns. Lembrando que hoje é dia de Santa Luzia, a padroeira da cidade. Com todo o nosso carinho, a gente deseja parabéns então para a cidade de Lusiânia e é de lá que a gente termina hoje. Bom fim de semana para você. Outras notícias no Jornal Nacional.